Então vamos lá, gente. Hoje, o que eu vou fazer? A gente vem falando aí, né, dos métodos hermenêuticos, de como trabalhar, né, de como estar, de alguma maneira, desenvolvendo o texto bíblico. E aí a gente tem apresentado algumas ideias, né? Hoje eu trouxe um exercício e aí eu vou estar trabalhando esse material com vocês. Também é mais uma... Seria assim, mais uma dica, né? Tanto da análise de um texto do Antigo como do Novo Testamento. E aí também vai ficar o material para vocês terem como consulta, né, como guia aí quando estiverem fazendo as suas análises aí dos textos bíblicos, né? Lembrando que sempre é importante, né, para esse tipo de trabalho é o material, né, que são os comentários bíblicos, as introduções, comentários bíblicos que, de preferência, né, privilegiem aí a questão, opa, desculpa, a questão exegética, né, tentando trabalhar aí a língua original, o contexto, né, todo aquele processo de formação do texto, mais ligado aí a tentar entender o que o autor estava querendo dizer, né? É claro que a gente tem visto, né, nessa e outras disciplinas, que, dependendo da perspectiva hermenêutica e exegética, nem sempre isso acontece, mas é importante estar priorizando isso, porque isso nos ajuda a evitar, né, as besteiras aí que o texto bíblico, as besteiras que o pessoal fala do texto bíblico, né? Então vamos lá. Primeiro aí a análise a partir do texto do Antigo Testamento. O texto escolhido foi Jeremias, né, 29, de 11 a 14. Então, eu vou lendo aqui, vou comentando. Se vocês tiverem alguma dúvida, aí só vocês falarem aí, a gente vai esclarecendo. Tá? Então, lê o texto. Que eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos orarei, vos ouvirei, vos orarei, e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e vos congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e vos farei voltar ao lugar de onde vos transportei. Né? Então, esse texto aí é extraído lá do livro de Jeremias. A gente sabe aí um pouco da história de Jeremias, né, das dificuldades que ele enfrentou, o povo mais uma vez no cativeiro, né, o povo não querendo obedecer a Deus, então entendia, acaba sendo punido com o cativeiro. Na percepção, né, do Antigo Testamento, tudo isso é fruto da desobediência, né? Então é bem característico desse tipo de literatura. Então, quais seriam os passos para a análise hermenêutica desse texto? Primeiro, a perspectiva do contexto histórico, né? Aí a gente teria essa resposta aí. Esse texto foi escrito durante o exílio babilônico, quando o povo de Judá havia sido levado cativo para a Babilônia. Jeremias escreveu esta carta aos exilados, incentivando-os a confiar no plano de Deus. Então, se é um texto que está falando sobre cativeiro, né, sobre um período de opressão, um período de opressão de um império estrangeiro, tudo que eu for ler no texto tem que estar passando por essa esfera aí do cativeiro babilônico, certo? Até em Jeremias, né, a gente teve aí recentemente o Dia do Pastor, eu sempre comento o texto de Jeremias 3,15, que o pessoal, acho que é 3,15, se eu não me engano, fala que vos darei pastores segundo o meu coração, né? E aí eu sempre falo, na época do Antigo Testamento não tinha pastor porque não tinha igreja. Quando se usa o termo pastor em Jeremias, está falando de governante, né, de líder político. Apesar de que política e religião naquela época era a mesma coisa,
mas não está falando de igreja, não está falando da liderança da igreja. Por quê? O contexto histórico é outro. Se eu quero falar do pastor da igreja, se eu quero falar da igreja, eu tenho que ir para um texto onde o contexto histórico fale sobre isso. E aí é o Novo Testamento, né? É a mesma coisa de querer usar o livro de Neemias para falar da obra da igreja. Neemias, o contexto é outro. Então, ele não está falando da obra da igreja, né? Ele está falando da reconstrução dos muros de Jerusalém, que era um símbolo religioso de pertencimento, né? O templo era a morada de Deus, então o relaxamento com o templo era uma demonstração de relaxamento na própria espiritualidade na época, né? Isso não quer dizer que é aquela pessoa que não vai no mutirão que ela não é crente, né? E também não quer dizer que a pessoa que vai no mutirão da igreja é crente. Por quê? Porque a relação é outra, né? Então, o contexto histórico ele é importante para que a gente possa saber situar, né, a nossa fala, poder situar aí o nosso aquilo que a gente está entendendo, porque às vezes lemos em português e por falta dessa percepção contextual a gente acaba falando algo que o texto realmente não está querendo dizer. Segundo passo aí seria o contexto literário. Então, esse texto faz parte da carta de Jeremias aos exilados em Babilônia, registrado no capítulo 29 do livro do profeta. Então, em relação ao contexto literário, ele se enquadra onde? Então, você vai perceber que aqui tem umas frases, por exemplo, ele fala assim, então me invocareis e ireis, e orareis a mim e eu vos ouvirei. Se eu apenas pegar essa frase, né? Então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei. Se eu pegar essa frase e falar assim, tá vendo aí, se eu orar, Deus vai me ouvir, né? Se eu ir lá buscar, eu vou achar. Então, se eu pedir de todo, ou se eu buscar de todo o coração, Deus vai me ouvir e vai fazer o que eu quero. Então, se eu não entendo o contexto que essa frase está inserida, que esse versículo está inserido, não é apenas o contexto histórico do texto, né? Mas qual é o capítulo, o versículo? Essa frase, ela tem ligação com o versículo todo, com o capítulo, né? Eu não posso simplesmente pegar a frase isolada e daí começar a teorizar e falar qualquer coisa. Então, a frase ela tem que estar dentro do contexto. Ela está nos ensinando que toda vez que eu orar, Deus vai me ouvir e vai fazer minha vontade? Não, não é isso. Deus, aí nesse texto especificamente, está falando que nessa situação de desconforto, né, de opressão, Deus não abandonou o povo. Eu posso dizer nessa frase que Deus não abandona aqueles que são seus? Dá para dizer isso. Que eu não posso dizer que toda vez que eu orar, Deus vai fazer o que eu quero. Só porque uma frase isolada, de repente, me veio essa ideia. Então, o contexto literário é importante, o contexto histórico é importante, para a gente ter uma coerência e uma coesão na nossa aplicação. Fala, Carlos. Vou só atrapalhar. Já até saiu, era só atrapalhar. Então, vamos lá. Terceiro, gênero literário. Esse trecho é uma profecia de Jeremias, que transmite a mensagem de Deus ao seu povo. Então, texto profético, a gente já até falou, né? Ele tem um tripé: proclamação da vontade de Deus, denúncia do erro e apelo à justiça social. Não é necessariamente revelação de eventos futuros. E não é um texto doutrinário. Então, esse texto está proclamando ao povo, está anunciando ao povo, né, a vontade de Deus para eles naquele momento de opressão, aquele momento que eles estavam afastados da vontade de Deus. E aí Deus vai usar Jeremias para isso, né? Mas o povo não ouve. E aí Jeremias mais uma vez é usado para falar, para lembrar o povo que se o povo buscar a Deus, Deus vai ouvir, né? Mas o povo acaba não ouvindo. Então, o contexto literário, né, a literatura envolvida aí é a literatura profética.
Literatura profética, gente, é que tem esse tripé: denúncia do erro, proclamação do desígnio de Deus e apelo à justiça social. Não confunda literatura profética ou profecia com a adivinhação do futuro, tá? São coisas totalmente diferentes. Análise gramatical e semântica. Palavras-chave aí são pensamentos de paz, invocar, buscar, achar, voltar. Elas transmitem a esperança de restauração e o chamado ao arrependimento e obediência. Esse tipo de análise você mesmo pode fazer. Você pode procurar uma chave bíblica. Né? A chave bíblica é um texto onde os autores, geralmente separam verbos, né? Expressões que eles acham interessantes de destacar. Você pode fazer isso também, né? E a partir disso, pegar o significado lá no hebraico, né? Ver o que aquela palavra realmente significa. Isso vai ajudar bastante. Tem até lá na minha igreja, a gente está estudando Jeremias aí nesses 2 últimos domingos, e no domingo eu preguei e falei sobre o termo jovem, né? Lá em Jeremias 1, quando, né, tem lá o texto do chamado de Deus, Jeremias diz que não pode ir porque ele é uma criança, dependendo da tradução, né? Outros falam que ele diz que é muito jovem. Mas o termo em hebraico ali não tem a ver necessariamente com idade cronológica. Tem a ver com a questão da inexperiência ou incapacidade. Então, o que Jeremias estava querendo dizer é que ele não estava apto, que ele não era qualificado, que ele não tinha as habilidades e as experiências necessárias para desempenhar aquela função que Deus estava mandando. Deus vira para ele e fala: eu estou mandando, você vai e acabou, né? Sempre assim. Então, às vezes você pega uma palavra, destaca, vai lá no hebraico, né? Vê o significado dela, e isso vai ajudar, né? Então é legal, isso que enriquece, te ajuda a entender um pouco mais do texto, né? E aí por diante. 5 aí, ó, aplicação teológica. Esse texto revela o coração de Deus em relação ao seu povo. Apesar do julgamento, Deus tem planos de restauração e quer que seu povo se volte para ele de todo o coração. Né? Não precisa nem falar muita coisa. O 6 seria a aplicação prática, né? Depois que você analisou, pesquisou, né? Foi lá, fez a tradução, de que maneira eu posso colocar isso em prática? Como é que eu vou aplicar isso para as pessoas que estão me ouvindo? Esse texto nos lembra que, mesmo em tempos de dificuldade, Deus tem um propósito de bem para nossas vidas. Devemos buscar a Deus, invocar seu nome e confiar em seu plano. Botei assim, né, de maneira simples, mas é a partir daqui que você vai fazer. Você pode desenvolver o seu estudo, a sua mensagem. Então, isso aqui seria um esboço, não é de uma mensagem, não é de uma pregação. Isso aqui é um passo a passo da pesquisa sobre o texto. Então, você foi lá, pesquisou esses elementos, conseguiu essas respostas, a partir daí você vai fazer sua mensagem e seu estudo, certo? Então, isso aí seriam dicas de como você poderia estar desenvolvendo a sua pesquisa. Com esses pontos, você vai lá num comentário, você vai lá numa introdução ao Antigo Testamento, e aí você consegue desenvolver isso. No final, tem 2 perguntinhas aí, que aí vai ficar aí para vocês responderem e enviarem depois, tá? Esse foi sobre o Antigo Testamento. Agora a gente vai para o Novo Testamento. Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer comentar alguma coisa? Alguém quer tirar alguma dúvida disso que a gente falou até aqui? Tranquilo? E chega atrasado, pode fazer pergunta? Pode. Esboço. Quem falou? Assim, Eu acho. Tem. isso que Fala, esse texto é um esboço, tipo um esboço de estudo, né, no caso. É de estudo, não tem nada a ver com mensagem, nada a ver com pregação, não. Sim. A pregação você vai fazer a partir da pesquisa. Aí é com homilética, né? Aí você vai dividir em 3, 2 pontos,
a É introdução, outra a matéria, né? conclusão, entendeu? Aí é outra coisa. Essa eu ainda não fiz. Então, depois tem essa aí, entendeu? Mas a Entendi. partir disso, você já sabe aquilo que você precisa do texto. E aí você vai pegar e desenvolver o que você precisa. Beleza? Ok. Fala, É da Valéria. mesma maneira o Novo Testamento ou o Antigo, né? Isso, eu vou mostrar do novo agora. Eu Ok. mostrei do antigo, agora eu vou mostrar um do novo. Valéria não, Rosilene, fala aí. Então, pastor, eu já ouvi dizer aquela mesma história, falando de Jeremias aí, até aquela mesma história de que Paulo caiu do cavalo, já ouvi dizer que Jeremias tinha 9 anos quando foi chamado. Então, o texto de Jeremias vai dizer que ele foi escolhido desde antes do ventre da mãe, certo? Sim, Então, sim, assim, lá no capítulo 1, o que Deus está querendo dizer é que Jeremias já tinha um propósito para a vida dele, né? Então, desde criança, ele já havia sido escolhido por Deus. Agora, dizer que aquele versículo, se não me engano, acho que é o 5, né? Acho que é um 5, que, eu sou jovem, né? Quer dizer que ele é uma criança de 9 anos, é muito difícil. Até porque o texto não fala isso. E o próprio termo em hebraico, usado ali, dá mais a ideia dele estar dizendo que, olha, eu sou inexperiente. O senhor quer que eu vá lá, fale com um povo teimoso, um povo ruim, um povo rebelde. E eu sou uma pessoa que eu não tenho capacidade para isso, né? E não necessariamente de juventude, né? De ser criança. Essas teorias de que ele era criança, que ele era adolescente, que ele era jovem, jovem em termos de idade, são especulações, mas que o texto não deixa claro. Então é complicado, entendeu? Beleza? é, eu confesso que eu fiquei meio que na dúvida, por conta dessa questão de vir, né, como criança, falando mesmo bem claro, tem termos que a gente encontra bem claro falando de ser criança, sei lá. Bem claro em português ou em hebraico, porque o texto foi escrito em hebraico. E hebraico, né? E É, hebraico, e hebraico o senhor já explicou que está acerca da maturidade, é isso? isso aí. Da Hum, capacidade, da habilidade. Capacidade. É. Qual é a palavra que muda? Nair. Ah, entendi. É, que lá em hebraico, se eu não me engano, é nair, que seria a Hum, ideia de uma pessoa sem capacidade ou habilidade, entendeu? Ou que se sente despreparada, né? hum, entendi. Quando muda para muito jovem, continua a mesma coisa? Mesma coisa. Especular dizendo que ali ele está dizendo que ele é criança seria meio difícil. Entendi. É. Tá. Ô, Ricardo, mas essa palavra lair que você falou em Não, hebraico, nair, nair. nair em É. hebraico, ela é a mesma que jovem e a Sim, mesma sim, que também pode ser jovem. é o mesmo sentido, a palavra tem o mesmo sentido, Isso aí. imaturo e jovem. Isso. E a continuidade do texto, no caso, ela dá a visão para jovem ou para imaturo, no caso. Eu Que não aí o diria texto imatura, vamos dizer assim, é uma pessoa que se sente tem incapacitada. experiência, Inexperiente, segue a mesma linha, vai seguindo a linha da inexperiência, entendeu? não de jovem, né, no Não caso. necessariamente de juventude. Sim, tudo bem. Agora sim, gente, lembrando, né? Essa perspectiva que estou apresentando é a minha perspectiva. Você pega e Histórica fala e assim, crítica. mas o material que eu estou lendo, eu peguei um outro comentário, e o outro comentarista, ele diz que era uma criança de 9 anos. Eu concordo com isso. Beleza, não é problema, né? O que eu estou apresentando aqui é uma perspectiva, não é a perspectiva. Lembre-se sempre disso, né? É possível você ler e ter uma outra maneira de observar o texto, certo? Fala, Rosilene.
Não, mas assim, sob perspectivas que vão divergir, aí é complicado. Eu achei que, no caso, você estaria trazendo algo que é comprovado, assim, que é fidedigno, né? O que se refere a isso é sobre isso. Não, é difícil, sabe por quê? Porque, como a gente tem falado, você tem as abordagens. Então, cada abordagem vai ler de uma maneira. Vou dar um exemplo do Novo Testamento. Por exemplo, o termo virgem, que é referente a Maria, mãe de Jesus, é jovem. Então, Maria, mãe de Jesus, necessariamente pode não ser, poderia não ter sido virgem quando gerou Jesus. Poderia ser apenas jovem. Então, assim, quando a gente vai trabalhar os textos, a questão da maneira como interpretamos, ela interfere muito. Então, numa abordagem fundamentalista, conservadora, você vai ter uma leitura. Numa abordagem crítica, você vai ter outra leitura. Numa abordagem ligada aos métodos socioliterários, você vai ter uma outra leitura. Então, eu não posso virar para você e falar assim, ó, a verdade é essa, o texto é esse. Eu vou sempre apresentar uma abordagem. Por quê? Porque não é meu papel dizer como que você vai fazer. O papel é seu. Você vai escolher a sua caminhada, a sua linha. Eu estou aqui apresentando as formas de se fazer isso, né? Até porque a gente não tem uma leitura só. Numa leitura dogmática, doutrinária, a doutrina vai dizer assim, ó, você tem que pensar dessa maneira. Então, nessa leitura dogmática e doutrinária, você não pode discordar. Mas essa, por exemplo, não é a verdadeira leitura. É uma leitura. Entendeu? Então, se você concorda que é criança, beleza. Eu não concordo que é criança. Eu concordo que ele era um pouco mais jovem. Tudo bem. Não, eu concordo que não era criança nem jovem. Ele se sentia inexperiente. Então, beleza. Agora, para cada uma dessas abordagens, qual é o material que você está usando? De que maneira você vai argumentar? Qual é o fundamento que você está usando para defender a sua perspectiva? Entendeu? É esse que é o nosso grande desafio. Qualquer perspectiva que a gente adote, da onde você tirou? Não, que eu ouvi fulano falar. Se você ouviu fulano falar, da onde fulano tirou? Da onde ele criou essa ideia? Então, o ideal é a gente criar argumentos e fundamentos para aquilo que a gente quer defender. Agora, eu nunca vou dizer para você qual é essa é a verdade. Quem sou eu? Se eu tivesse a verdade, eu não estava nem aqui. Eu estava, sei lá, Miami, na praia, lá, tranquilo, cheio de dinheiro. Porque a verdade ninguém detém, entendeu? O que se aproxima mais, aí essa é interessante, assim. Esse conhecimento do que se aproxima mais dos originais, a etimologia da palavra, realmente, né, o significado dela e o contexto. A gente sabe que é isso que tem que prevalecer, porque essa questão também de defender segundo os meus interesses, eu particularmente, isso me dá uma certa preocupação, sabe, acerca de manipulação e engano, que a gente vê muita coisa por aí, essa coisa do interesse, né? Eu preciso encaixar eu quero pregar sobre isso, então eu vou encaixar dessa maneira que é meu interesse. Por exemplo, eu já usei esse texto até mesmo para falar com crianças sobre isso, porque até então, para falar desse jeito, né? Nesse contexto de que já usei. E ouvi já, como eu falei para o senhor, já assisti ministração onde e era teólogo que defendeu essa questão, que eu me lembro que falou da idade, que Jeremias tinha por volta de uns 9 anos. Força de uma maneira... para ele, onde que você leu isso aí? Pois é, sabe? Aí eu boto a mão na cabeça e falo assim, gente, me ajuda, Senhor. Porque depois tem uma frase que fala, né, que todo mundo, quando fala a partir de um ponto de vista. Então, esse é o grande desafio. É a gente fundamentar os nossos pontos de vista, entendeu? Porque não é simples. Por exemplo, como eu falei antes, o texto ele foi escrito em hebraico. A maioria das pessoas lê simplesmente em português e acha que é suficiente. Se eu for procurar mais, eu não tenho apenas o texto em hebraico, eu tenho os documentos em hebraico, que podem até trazer diferenças.
Então, que documentos formaram o texto que foi traduzido, o texto em hebraico? Tudo isso vai me gerando perguntas e respostas. Quanto mais eu for me aprofundando nos questionamentos, mais respostas eu vou ter, mais dúvidas vão ser levantadas. E aí, mais eu vou ter fundamento, argumento para ir entendendo, né? E aí aplicar da maneira adequada, né, o texto. Mas, por exemplo, você falou, eu usei para criança. Mas na época você não tinha essa informação que eu estou passando. Sim. Se na época, de repente, você tivesse, você já ia questionar. Não, será que dá para falar para criança? Será que não dá? Não é melhor usar um outro texto que eu tenho certeza? Entendeu? Então, a cada momento, a gente vai pesquisando, vai estudando, e isso vai levando a gente a gerar mais dúvidas e buscar respostas. E é o fruto da caminhada. Amanhã ou depois vão surgir outras dúvidas. E com outras dúvidas, outras perguntas. Com outras perguntas, mais dúvidas. E aí a gente vai caminhando. É sempre nesse ritmo, entendeu? É uma filosofia. Por Tá aí. bom. Ricardo, Fala aí. mas esse cronograma, esse método de estudo, ele serve para todas as abordagens. Em todas as abordagens, seja ela qual for a sua linha, é esse cronograma que a gente vai seguir, né? No caso. De maneira Se eu geral, sou, Nancy, se eu sou fundamentalista ou não, se eu não sou. de maneira geral, todo mundo vai seguir isso aí. O problema são as respostas. Então, assim, por exemplo, vamos pensar numa leitura. Aquele que a gente já falou que é bom, lá em 1 Coríntios 13, que fala do amor, né? Vamos pensar na leitura conservadora, 1 Coríntios 13. Se eu não tivesse amor, nada seria. Aí a pessoa vai lá no grego, o grego é ágape. É amor. Aqui dá para usar em casamento. Então, no casamento tem que ter amor, senão nada adianta. O cara foi no grego, né, viu a tradução, é amor. Então, numa leitura conservadora, o cara traduziu. Numa leitura um pouco mais crítica, eu vou lá no grego, eu vou ver que o termo é ágape, mas que não é apenas amor, é caridade. É aquilo que eu faço pelo outro sem esperar nada em troca. Mas isso pode ser o casamento? Pode. Mas o contexto do texto nada tem a ver com o casamento. Ali fala sobre o serviço cristão. Então, o serviço desenvolvido na comunidade cristã é ágape. É aquilo que eu faço sem esperar nada em troca. Se o contexto é esse, dá para usar esse texto no casamento? Não, né? Então, numa perspectiva mais crítica, 1 Coríntios 13 eu não posso usar no casamento. Numa perspectiva mais conservadora, 1 Coríntios 13 dá para usar no casamento. Os dois traduziram, os dois foram no grego, mas cada um chega a uma resposta diferente. Então, as perguntas geralmente são as mesmas. O que vai diferenciar são as respostas. Por quê? Por causa do material que você usa, né? O comentário, as introduções, os autores, né, que você vai usar. Então, às vezes as respostas serão diferentes. Ô, Ricardo, Sim. Mas pensando sobre a Bíblia, no caso, e nós, Sim. toda a Bíblia, e ela não tem nada do nosso contexto. Como você mesmo disse, ela não foi escrita para nós, Isso. não foi escrita no nosso tempo nem na nossa língua. Então, assim, ela toda, ela não está no nosso contexto, nada. Tudo a gente tem que fazer a analogia e trazer para o nosso contexto. Então, no caso, sendo assim, nós não podemos fazer essas analogias e trazer um texto que não é do contexto para o contexto de nosso caso. Então, isso que você está falando... Na sua visão, no caso, na sua visão histórico-crítica, porque a fundamentalista pode, né? Então, Nancy, essa é uma visão. Isso que você falou é uma maneira de se abordar. Ponto. Olha, Ricardo, eu prefiro fazer analogias. Eu prefiro descontextualizar e trazer para a minha realidade. Então, essa é uma maneira. Ponto. Acabou. Né? Aí tem outras maneiras? Tem outras maneiras. Agora, dizer que essa maneira que você está falando é a ideal, é a verdadeira, isso eu não posso dizer. O que eu posso dizer é uma abordagem. Certo? Ricardo, é a sua abordagem? De maneira nenhuma. Entendeu? Mas ninguém, né, está impedido de usar isso aí, até porque
A maioria hoje, há muito tempo, usa isso aí mesmo, usa essa perspectiva. Entendi. Certo? Entendi. Fala aí, fala, Rosana. Então, professor, mas ainda nesse argumento aí do amor, ele é sustentável em outras esferas também, né? Quando discorre que o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo padece. Não tá, o texto não está se referindo unicamente à questão da caridade. Seria aí já sustentável no argumento de amor para várias esferas, seria isso? Não. O contexto do texto fala do serviço cristão, fala do desempenho dos dons da igreja. Não tem a ver com casamento. Então, não, do casamento gente, isso é libertador demais, peraí. Pois é, a verdade vos liberta. Mas comer, irmã, tá com a liberdade assim, irmã. Ô, Ricardo, no caso, no meu lá no começo do texto, né? No caso, na minha Bíblia, que é uma Bíblia de estudo que você diz que não é certa. Já falei para jogar fora, nem ler. No caso, ela diz assim, Ricardo, ó, o amor é o dom supremo. E? Só isso. Aí começa, ainda que eu fale a língua dos anjos. Nancy, quem botou esse título aí? Quem escreveu, quem traduziu. Então, quem traduziu... É a Sociedade Bíblica Brasileira. Quem traduziu, interpretou o texto de maneira e atualizada pela Por que você está fazendo seminário, Nancy? Você está fazendo seminário para não ficar à mercê dos outros. Entendeu? Para não ser guiada pela cabeça dos outros. Então, o tradutor, ele tem uma perspectiva. O tradutor tem uma denominação. O tradutor tem uma doutrina. Mas o texto, necessariamente, não pertence a nenhuma doutrina. Então, por que a gente aprende exegese, hermenêutica, grego e hebraico? Para que eu não fique à mercê de outros. Né? Para que eu possa ler o texto e ter a autonomia de fazer a minha análise. Porque se você, Nancy, vira para mim e fala assim, Ricardo, eu li o texto, eu traduzi, eu vi o aparato crítico, eu vi os documentos, descobri um outro texto paralelo a esse, e entendo com base nisso que aqui está falando do casamento. Olha aqui, ó, fruto da minha pesquisa e tal, não sei o quê, não sei o que lá, não sei o que lá. É outra coisa, né? Aí, ó, aí a conversa muda. Aí você apresenta os seus argumentos, aí o outro vai ter que pegar lá os argumentos dele, né? E cada um vai lá traduzir. Não, vamos ver essa. E no grego antigo, será que tem diferença para o grego clássico e não sei o quê, não sei o que lá? E aí você vai discutir, né? Começa a discutir o texto. Por quê? Porque você, né, que fez o seu trabalho de pesquisa, aí você está defendendo. Não simplesmente repetindo o que todo mundo diz, ou copiando o que a Bíblia de Estudo diz. Bíblia de Estudo é jogar dinheiro fora. Estudante de teologia não tem que ter Bíblia de Estudo. Por quê? Porque a Bíblia de Estudo ela é de uma perspectiva doutrinária. Ela é de uma doutrina. A não ser que você... Não, eu concordo com tudo que está aqui, então beleza. Mas assim, a Bíblia de Estudo ela vai te levar a um pensamento. Entendeu? Então, sempre nessa perspectiva. Eu tenho essa Bíblia, Ricardo, há 20 anos. Fica tranquilo. Não joga fora, irmão. Então, eu tenho a versão NVI e tenho a de Jerusalém. A de Jerusalém se aproxima... Então, mas que se aproxima mais dos originais, né? A de Jerusalém. Não. Não é uma tradução mais fiel? A Jerusalém? É assim, Rosilene, é difícil dizer qual Bíblia é mais fiel, porque toda tradução é uma interpretação. Então, assim, como chegar mais próximo do original? Lendo grego e hebraico. Porque se eu pego uma palavra e já passo para o português, eu já estou interpretando. Se eu passar para o inglês, para o francês,
Para o alemão, eu já estou interpretando. Toda tradução é uma interpretação. Então, existem Bíblias que são mais... por exemplo, eu gosto de usar a TEB e a NVI, mas dizer que elas estão próximas, mais próximas do que as outras, não necessariamente, porque toda tradução é uma interpretação. Ah, mas eu fui na loja, o vendedor diz, o vendedor vai te vender a mais cara, né? Ah, mas A NVI Sim, está com o título aqui só do amor, o amor, não está sobre a questão, o título aí que a irmã falou, a minha que só está sobre o amor. E o amor é então, aplicável a várias esferas. Então, assim, a questão aqui, eu estou agora me senti muito leve, assim, que eu não tenho noção. Mas, assim, o amor ele é aplicável em todas as esferas, porque Deus é amor. Então, a gente vai pegando no termo em si, na palavra em si, aliás, né? então, Rosilene, olha a viagem que você está fazendo. Olha só, na minha Bíblia, há amor. Isso. Aí, amor, eu posso falar porque Deus é amor. O texto não está falando disso. O texto não está falando que Deus é amor. Quem colocou esse título aí não foi Paulo, não foi o escritor original, foi o tradutor da Bíblia. Então, olha o que o tradutor está fazendo com você. Olha que coisa bonita que é uma tradução da Bíblia. O cara faz você viajar no tema. Ele está levando você a pensar em coisas que o texto não está nem aí. Esse é o papel dele. Ó. O tradutor fez o papel dele. Agora, o amor. Paulo não botou subtítulo em lugar nenhum. Ninguém botou, nem divisão de versículo e capítulo eles escreviam. Quem fez divisão de capítulo e versículos foi lá na Idade Média. Eram textos corridos. Os textos bíblicos, quando nós dividimos os textos bíblicos em capítulos e versículos, isso já é uma interpretação. Então, assim, nós somos levados a pensar determinadas interpretações sobre o texto. E é isso que a gente precisa romper. Vou ler o texto todo. Lê o capítulo 13 todo. Lê Coríntios todo. Será que o capítulo 13 não está junto com 10, 11, 12? Será que não está tudo junto? Será que não é a mesma coisa? Está acabando o tempo aí. Vamos entrar no mesmo link. Sai desse e entra no mesmo link. Vai acabar aí a primeira etapa aí. Aí a gente continua. Mesmo link. Por isso,